Bom dia, turminha do terceiro ano. Espero que todos estejam bem, certo? Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de geografia. Hoje é a nossa 8ª aula de geografia e nós vamos dar uma revisada no capítulo 2, né? Aldeias e malocas. Nós vamos falar das aldeias e malocas, que são o quê? Diferentes aldeias indígenas, né? Então, são moradias indígenas, certo? Será, pessoal, que todas as aldeias são iguais? Não, né? Nós estamos vendo aí até o exemplo na abertura. Nós temos as crianças, né, mostrando os tipos de aldeias que existem, né, assim, os modelos, né, como são diferentes, não é isso? Então, aí nós temos as gravuras, as crianças segurando, né, o exemplo de aldeias que são diferentes. Então, nós temos aí na primeira, né, as aldeias, nós temos ilhas flutuantes, né, Urus no lago Titicaca, né, no Peru. Nós temos aqui a aldeia indígena, também em Mato Grosso, Brasil, né, Camurara, né, Camaiura, né, que é a aldeia Camaiura, né. Então, vocês podem perceber que nós temos aldeias, né, indígenas de modelos diferentes, formatos diferentes, né? É isso que nós vamos conhecer mais, aprender mais, tá certo? Então, vamos lá? Olha só. Nessa página, gente, aqui nós temos as curiosidades, né? Como é que acontecem os rituais deles, né? Nós vamos saber, né? E vamos também recapitular que os locais, tem os locais sagrados, onde tem os cultos religiosos, onde eles praticam, não é? Eles têm as crenças deles, têm os valores, né? Cada grupo indígena tem sua crença, seu valor, né? Sua tradição, sua cultura, não é isso? Pronto. Então, nós sabemos que com o aumento, crescimento das plantações, né? As roças sempre, até as aldeias mesmo, eles colocavam-se, eles construíam perto dos rios, né? Para auxiliar em sua manutenção, né? Para que eles pudessem consumir água, né? Utilizar a água. Então, era justamente eles se colocavam próximo ao rio, tá? E a área onde a tia falou que acontecem os cultos, né, as cerimônias, né, normalmente ficam no centro da aldeia, tá? Então, eles fazem os rituais sagrados, né, no centro da aldeia, tá? E aqui nós temos uma atividade, né, com a lupa na mão, tá? Então, aí ele fala, né, do grupo indígena Nauenê Nauê, tá? Então, aqui tem assim, ó, cada povo indígena tem a sua visão de como foi criado o mundo. Lê o texto abaixo sobre a crença Nauenê Nauê, né? Então, vamos aqui, ó. Contam os Nauenê Nauê que os povos ancestrais de cujos restos eles são originários habitavam inicialmente o interior de uma pedra, graças ao auxílio de um pica-pau que fez um buraco na pedra, abrindo uma passagem ao mundo externo. Os povos se espalharam pela superfície da terra. Isso dizem as lendas, né, pessoal? Então, a pergunta e a resposta vou estar aí no texto. Então, assim, ó, onde vive o povo Inauenê Nauê? O povo vive no estado de Mato Grosso. A segunda, segundo o mito, como nasceu o povo Inauenê Nauê? Então, eles foram originados
no interior de uma pedra, graças ao auxílio de um pica-pau que fez um buraco na pedra, abrindo uma passagem ao mundo exterior. Os povos se espalharam pela superfície da terra. Então, foi assim que surgiram, né? Diz a lenda. Então, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as malocas, tá bom? As malocas. As malocas nós temos aí na página 236 do nosso livro, certo? Então, ocas não são o único tipo de construção indígenas. Então, não é apenas as ocas, não são apenas as ocas, mas tem outros tipos de construção indígena. Então, tem um modelo aí, ó, tem duas diferentes, tá? Então, existe também as malocas, elas foram chamadas, por exemplo, né, que é por estudiosos, né, de casas-aldeias, pois representam todo o complexo da aldeia em apenas uma construção. Ela é bem diferente das ocas, onde as famílias moravam separadas. As malocas são grandes casas onde todos os grupos familiares da aldeia vivem. Então, gente, as malocas, né, todos vivem na mesma construção, né? Então, aí nós temos, né, duas malocas diferentes, tá? Então, aqui tem assim, ó. Antigamente, a maioria dos habitantes da região do Rio Negro, no Amazonas, construía malocas, mas atualmente elas são poucas. Para alguns povos, as malocas eram vistas como casas sagradas. Durante as festas e os rituais, as malocas representavam todo o universo. O chão representava o planeta Terra. Os postes de madeira representavam as montanhas e o telhado o céu. Sua moradia se assemelha às malocas indígenas. Por quê? Suas moradias se assemelham às malocas indígenas? Por quê? Como você imagina que seria viver em uma maloca com outras famílias? Como é que vocês imaginam, né? Viver com outras famílias dentro de uma maloca? Né? Complicado, né, pessoal? Mas para eles era tudo natural, tudo certo, não é isso? Então vamos dar continuidade, vamos lá. Olha só, já leu essa parte, agora vamos para cá. Ó, nessa página aí, gente, para saber mais, nós temos aí mais exemplos, né, mais imagens, né, de tipos de malocas, tá bom? Então aqui a pergunta, né, a primeira pergunta é assim: quais são os cômodos de uma aldeia? Né? Então nós vamos ver aqui, desculpe, gente, não é pra boca não. Nós temos aqui, ó. Percebam que não há cômodos em uma maloca, uma vez que não há divisões no espaço que determinam um local ao outro. Então não tem aquele como a nossa casa, com quartos para separar, não tem, tá? Então é um cômodo só, tá bom? Não tem divisões. E a segunda quase que eu falei um pouquinho, né? Então você vai fazer, tá? Como são os cômodos de sua casa, tá bom? Olha só, gente, aqui é uma tarefinha também, tá? Então agora você vai desenhar nesse espaço a sua casa. Como é a sua casa? Como é que é dividida a sua casa? Então você vai desenhar. E quantas pessoas habitam nessa casa? Quantas pessoas moram na sua casa? Tá bom? Pronto, aqui nós temos outra tarefa que é na página 239, que é o final desse capítulo, tá? Que é o seguinte: todos os povos indígenas são iguais? Explique sua resposta. Explique sua resposta. Não. Os povos indígenas possuem culturas diferentes, eles também possuem maneiras variadas de se organizarem em comunidade e de praticarem a religiosidade. Então, eles são diferentes. Então, a resposta é não, tá?
E a resposta está aí no texto, tá bom, gente? Segunda, aliás, na questão embaixo, na pergunta. Segunda, o que é uma aldeia? Né? Então, uma aldeia é o nome de uma comunidade pequena onde vivem os povos indígenas, tá? Aqui nós temos a terceira, que a terceira já tem aí, que é verdadeiro e falso, ou falso, né? Então você vai ler e vai colocar. E a quarta questão, você vai reescrever, corrigir as erradas da terceira questão, tá bom? No caso aqui são duas, né? E no caso as aldeias indígenas e as nossas cidades possuem semelhanças e diferenças. As comunidades indígenas não viveram ou vivem de formas isoladas, nem de forma primitiva. Elas possuem contato umas com as outras e se desenvolvem assim como acontece até hoje, certo? Olha só, gente, agora nós vamos corrigir os nossos FAs, tá? Então, vamos lá. FA 123, 126. Olha só. Aqui nós temos, né, a pergunta e a resposta do nosso FA, tá, pessoal? No caso, aí é a página 123, tá? Então, 123, que tipo de comunidades habitavam no interior brasileiro antes da chegada dos portugueses? Então, varia de etnia e população, né, gente? Habitavam os indígenas, né, nesse período, certo? Aqui nós temos a segunda. Essas comunidades indígenas se organizavam em torno de quais atividades? Então, nós sabemos que elas têm as atividades de produção de alimento, de artesanato, de tradição cultural, cultura, crenças religiosas. Tá? A quarta questão. É correto afirmar que todas as comunidades indígenas são iguais? Não, né, pessoal? Justifique sua resposta. Cada povo carrega uma identidade própria e se organiza de maneira diferente, né? Então, não tem iguais, né? Cada um é do jeito que é. Aqui é a que eu terminei de explicar. E aqui é a página 124, que vocês vão... Tem duas páginas, tem a de cima e tem a de baixo. A tia colocou assim, que é para você entender melhor. Você descobriu como eram as moradias de muitas comunidades indígenas? Desenhe no espaço a seguir como você aprendeu e que são as ocas indígenas, né? Então, você vai desenhar aí como é que as ocas indígenas, tá? E como é a sua casa, tá bom? Página 125. Na página 125, você vai procurar as palavras para completar a frase, tá? Então, a letra A, aldeia, letra B, construção, letra C, rios, letra D, circular, letra E, madeira, letra E, madeira e palha, certo? E essa questão, né, que a tia colocou para vocês, que é a página 126, tá? Pergunta de acordo com o texto, tá bom? Está aí, tá certo? E aqui nós finalizamos a nossa aula. Nós fizemos também correções, né? As explicações foram reforçadas. Nós falamos sobre os índios, né? Sobre as casas deles, as moradias, né? No caso, as ocas e malocas, né? E também das aldeias, né? Que faz parte de estudo dos indígenas, né? Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, beijo da tia Cris e sejam bem-vindos. Se cuidem, hein, pessoal? Até a volta. Tchau, tchau. Beijo.